Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Éticas, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. Café Corporativo, Canal 25, hoje falando com Wagner Alves. Seja bem-vindo ao Café Corporativo, Wagner. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Faz tempo que a gente fala e hoje é que surgiu a oportunidade aí. Pois deu certo, né, dia da Wagner? corrida, né? Pois é, o Wagner Alves é estrategista comercial, ele é professor universitário, universidades e MBA também, né, Wagner? E ele é escritor, 2 livros, mas já saindo o 3º livro. Fevereiro ou março já está saindo aí. Já está saindo. Sobre estratégia de vendas. E essa é a área que você realmente mais atua, que você domina, que é a venda, a estratégia comercial. É isso, Wagner? Isso. Primeiramente, quero agradecer esse momento, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, telespectador, a esse Café Corporativo, esse projeto maravilhoso. E é isso, é o que eu sei fazer. Desenvolver estratégias para que as empresas cresçam com rentabilidade, com posicionamento estratégico. E aí a margem de erro, ela sempre existe, mas sendo menor, a gente consegue atingir os objetivos aí dentro do nosso know-how, né? Então eu vou começar com uma pergunta bem boa de se fazer e desafiante de se responder. Venda é técnica ou é talento? Venda é técnica. Já foi talento, hoje não, hoje é técnica, né? Eu costumo dizer, quando eu estou dando treinamento, quando eu estou dando aula, que vendas, o que é vendas? Vendas é argumentação. Por quê? Argumentação, você precisa entender o seu produto, você precisa saber como o mercado gostaria de ter o seu produto ou comprar o seu produto. Então, para você dar todas essas respostas, você tem que conhecer aquilo que você tem para vender ali. E sem argumentação não se vende, principalmente hoje. O serviço vem crescendo muito, né? Então, um dos maiores desafios do passado era vender livros. Como era difícil vender livro. E hoje não, hoje é vender serviço, porque as pessoas, é intangível, né? As pessoas não estão vendo, não estão pegando ali. E você, se não tiver uma boa argumentação, um bom conhecimento técnico dentro daquele produto que você tem, consequentemente ele vai prejudicar os seus resultados. Mas quando você fala que é talento, o que você quer dizer é que não é simplesmente aquilo que se fala numa venda, que existe uma estratégia, correto? Sim. E essa estratégia, ela difere, por exemplo, de produto para produto, de mercado para mercado. É possível que eu tenha em 2 mercados diferentes estratégias completamente diferentes para o mesmo produto? Sim, cada produto ele requer um caminho. A estratégia nada mais é que você entender de lá para cá, é um revés. O que o mercado entende do meu produto? O que ele gostaria de ter de diferenciais do meu produto? Quais são os posicionamentos e onde estão os clientes de lá, sempre entendendo de lá para cá para depois tomar uma ação daqui para lá. Então, assim, quando você conhece o que o consumidor quer do seu produto, quando você conhece a dinâmica que tudo isso vai girar, e você é mais assertivo na ação. A ação entendeu? Cria-se estratégias dentro das regiões que você gostaria de atuar para que você execute com sucesso o direcionamento do seu time comercial. Muitas vezes a gente coloca o time comercial para vender, mas nem sempre eles sabem quais são os objetivos a serem seguidos. E é dentro da estratégia, dentro do gestor ali, que ele tem que dar o direcionamento, os caminhos, o interesse, quais são as formas de abordagem, e aí sim você tem o sucesso no resultado. Porque o resultado, Aguinaldo, é a consequência da ação. E em vendas é isso. Não adianta você achar que nós vamos arrebentar de vender e depois você vai entender que não houve estratégia, não houve planejamento, ou muitas vezes isso acontece, vem uma demanda grande de pedidos para dentro da sua empresa e você descobre que a sua operação não estava preparada para tal, entendeu? Então quer dizer que eu posso mudar um pouco também a mentalidade da minha região? Sim, você muda, mas com o tempo. Que nem eu disse, você não consegue entrar numa região e já colocar o seu produto ali na primeira visita comercial que você coloca. Não tem como fazer isso. As pessoas, pelo contrário, quando acontece muito rápido, elas até desconfiam do compromisso da qualidade, do compromisso da entrega, né? Então,
O estrategista dentro da empresa, que normalmente, na grande parte das empresas, o estrategista é o gestor comercial ali, seja o diretor ou o gerente, antes dele direcionar um profissional para essa ação comercial, ele tem que entender o mercado, ele tem que conhecer o cliente, ele tem que visitar o cliente. Você fala em franquias, por exemplo. Uma franquia, ela se estabelece, por exemplo, sua matriz em São Paulo, mas ela tem unidades no Amazonas, ela tem unidades no Rio Grande do Sul, ela tem unidades no Pantanal, tem no Rio de Janeiro. Ela vai ter uma estratégia única para todas as unidades, que é o mais comum, ou o ideal seria que ela regionalizasse seu comportamento, sua estratégia de vendas? Cada região, ela regionaliza. Por isso que as pessoas de cada região compram a sua franquia. E aí, a partir do momento que ela compra, existe um padrão de atendimento, de controle de qualidade, de procedimentos que são seguidos, que a gente chama que é a base da pirâmide. E essa pessoa, por estar regionalizada, seja em Manaus, Boa Vista, Fortaleza, Ceará, independente dos estados ou das cidades, ela já vem com a cultura. Então, a forma de fazer o bolo, ela já sabe porque ela conhece a cultura daquela região. E essa franquia, por estar em São Paulo, o que ela faz? Ela leva a estrutura para que aquilo aconteça. Grande parte das franquias não dão certo porque existe o comprometimento da empresa, que é a dona da franquia, só que muitas vezes falta a experiência comercial ou de negócio do franqueado. Então, se não houver essa ponte de relacionamento, treinamento, entendimento da cultura regional, tende a não dar certo. A maioria das vezes dá, acaba dando certo. Mas, para você perceber, existe um elo entre essas duas pontes. Existe, na matriz de estratégia, existe uma pirâmide que é a operação é embaixo, o tático é no meio e o estratégico é em cima. Muitas vezes você vê o estratégico da empresa dentro da operação. Isso não pode acontecer porque, a partir do momento que esse diretor, esse gestor, esse gerente, ou até esse franqueado, como você comentou, se ele passa muito tempo dentro da operação, ele não consegue pensar estrategicamente na empresa ou no negócio do qual ele assumiu ali. O tático não, o tático é o gerente, vamos colocar assim, das empresas. Ele, além de ter o contato com o estratégico da organização, ele também entra dentro da operação levando as diretrizes que são combinadas junto com o estratégico ali. Então você consegue ter o equilíbrio ali, o equilíbrio com foco no resultado. Tá? Entendido. Mas tem muita coisa ainda para a gente falar sobre isso, e eu quero falar um pouco agora no segundo bloco a respeito daquela questão de como identificar esse mercado e como trabalhar o mercado também, que eu acredito que seja o trabalho do estrategista. Mas isso tudo, Wagner, no segundo bloco, tá bom? Enquanto isso, a gente vai conhecer aqui a dica de segurança do Grupo Ethics e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre análise de riscos de instalações. Ao contratar empresa regular de segurança patrimonial, exige a análise de risco de segurança, processo que identifica vulnerabilidades, ameaças e possíveis danos a um patrimônio de maneira individual ou coletiva em caso dos condomínios, seja física ou humana. Tal projeto considera fatores internos e externos, como estrutura física e comportamento das pessoas residentes, criminalidade do local e fluxo de pessoas para avaliar riscos, medir sua probabilidade e impacto, definindo com esse trabalho as medidas de prevenção e correção. O processo envolve 5 etapas principais. A primeira é a identificação dos alvos e das ameaças. Depois vem a avaliação da probabilidade e das consequências de cada risco. Em seguida, a classificação, priorizando os riscos mais críticos. A quarta etapa é a mitigação, com a implementação de soluções de melhoria na infraestrutura, instalação de câmeras, alarmes e treinamentos de pessoal. Por fim, o monitoramento que garante a eficácia das medidas e permite ajustes contínuos. Entre os principais benefícios estão a prevenção de incidentes, a proteção de pessoas e bens,
a eficiência nos investimentos em segurança e melhoria dos processos internos. Em resumo, a análise de risco é fundamental para tornar a segurança mais estratégica, proativa e eficiente. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com Wagner Alves, falando a respeito dessa estratégia comercial, né? do trabalho estratégico na área comercial e não só aquela questão do vendedor ali frente a frente com seu cliente. Wagner, me conta uma coisa, existe um preparo de mercado? Por exemplo, eu quero trazer um produto para um determinado mercado, ele não é tradicional nesse mercado, mas eu quero criar este consumo. Eu quero fazer com que os consumidores passem a olhar para esse produto ou serviço de uma maneira diferente. Existe isso? Existe. O único caminho para você entender se aquele produto vai ter sucesso, êxito ali dentro daquela região, é o estudo de mercado. Uhum. Você, com o estudo de mercado, você vai entender a questão do consumo, a questão do gosto do cliente diante daquele produto que você quer. A gente usa um termo de penetração de mercado, onde você entende quais são os consumos, quais são a possibilidade de resultado desse investimento que você está querendo fazer, se há mercado suficiente para atender a demanda, quais são as questões dos novos entrantes naquele negócio. Então, muitas vezes você quer colocar um produto no mercado, mas você percebe que não tem ninguém. Ok, é um oceano azul de oportunidades. Uhum. Mas por que alguém nunca pensou nisso? Talvez também o consumidor nunca pensou nisso, né? Exatamente. Uhum. Sempre vai ter duas situações, oceano vermelho e oceano azul. O oceano azul você é o primeiro, você que vai entrar ali naquela mata, desbastar ela, buscar o mercado, conquistar, e seja o tempo que for, isso vai satisfazer o cliente ali, e você começa a sua ascensão na curva CVP, que é o ciclo de vida ali do produto. Agora, sem estudo de mercado, não tem como, porque o dono da razão é o resultado. E se você investe muito naquilo, e o payback dele é de 2, 3 anos, consequentemente, você vai abortar no meio do caminho isso daí. E como que eu faço, então, para eu conseguir abrir um caminho? Eu posso, por exemplo, antes de trazer o produto, trazer uma moda, trazer uma tradição, trazer uma necessidade, porque a venda ela sempre vai trabalhar com sonho ou necessidade, correto? Correto. As redes sociais é o melhor caminho para isso. Então, primeiro você joga aquela semente, diz a situação que você quer vender naquela região ou naquele estado e vai jogando iscas. Dentro dessas iscas, você já começa a perceber se ela está bombando ali nas redes ou se não está agradando aquela campanha, aquela chamada que você está fazendo. Ali já é o primeiro sinal se a coisa vai dar certo ou não. Ainda mais quando você faz uma campanha patrocinada. Agora, o que efetivamente traz o resultado é quando você coloca pesquisadores de uma determinada empresa para entender aquilo e te apresentar números, fatos. Aí sim você tem o poder da decisão, que vamos entrar com esse produto ano que vem, respaldado nessas informações que foram buscadas aí. E eu percebo também que existem algumas marcas que elas modificam o produto para cada mercado. Acontece isso? Acontece, mas ela não é frequente. Uhum. Não é frequente. Às vezes você coloca um produto com tanta força, com tanto foco naquela situação, que você tem mais 2 oportunidades e muitas vezes a terceira é que ela vira. E aí você tem que se ver mudando o foco ali para poder reposicionar uma coisa que talvez você não contava muito que ia dar certo. Isso acontece muito, o tempo todo, ainda mais hoje que
nós estamos vivendo um mundo muito veloz ali de ação, de estratégia, de lançamento de produtos. Você acaba descobrindo no meio do caminho que aquilo que você tanto almejou de que daria sucesso, o que acabou satisfazendo foi outra situação. Aqui tem um caso curioso, né? Porque aqui em Jundiaí nós temos uma proeza, né? Que é a coxinha de queijo. Né? Não tem em outro lugar. Coxinha de queijo é uma coisa de Jundiaí. E muitas franquias de salgadinhos, elas chegam em Jundiaí com a coxinha normal e com a bolinha de queijo. E já aconteceu de franquias nesse segmento de criarem o produto coxinha de queijo exclusivamente para Jundiaí, que nada mais é do que a mesma coisa, só que num formatinho diferente. Então por isso que eu te perguntei. E eu percebo que existe isso em alguns lugares onde se cria inclusive um produto novo porque se percebeu uma demanda naquele mercado e esse produto depois pode ser estendido nacionalmente. Isso faz parte da estratégia de vendas, Wagner? Faz parte da estratégia de venda porque tudo está amparado, como eu disse, no ciclo de vida do produto. Uhum. Então você tem um produto que ele está em introdução, ele está em crescimento, depois ele está na maturidade e no declínio. Tudo tem começo, meio e fim. O que acontece? Coxinha, desde que esse tempo é tempo, coxinha é o que mais vende. E quando ela está na maturidade ali do consumo, as pessoas têm que sempre estar inovando, que aí a questão de colocar o queijo, que nenhuma coisa que está muito na moda é a coxinha de costela, entendeu? Isso daí está bombando de venda. É a questão da maturidade do produto. Se você não inovar, se você não reposicionar, ele acaba entrando em declínio. Então, é exatamente isso que você complementou. Precisamos estar sempre inovando no seu produto, seja na coxinha de queijo ou seja em outro produto, você tem que criar uma expertise diferente para que você sempre deva estar em evidência. A venda acontece quando você está em evidência. Wagner, então agora você imagina que a estratégia foi montada, uma estratégia nova para um produto que já existia, ok? A sua empresa foi lá, identificou o mercado, estudou o mercado e chegou à conclusão de que precisa haver uma mudança nesse produto, no posicionamento desse produto. O diretor de vendas precisa treinar a equipe de uma maneira diferente agora? Sim, agora toda a estratégia foi criada, agora é a parte interna, né? É a interna da empresa que precisa entender aonde que quer chegar. Então, tem duas maneiras de você fazer isso, né? A reunião on-a-on, que você identifica os melhores vendedores, traça as estratégias diferentes do time, para que cada um entenda o caminho que ele, como um dos melhores vendedores da empresa, vai seguir dentro do plano, e você fazer uma reunião de kickoff, que é onde você reúne todo o time, apresenta quais são as métricas e diretrizes e as ações de cada região, e aí, a partir daí, você começa a treiná-los para qual produto é o foco. Então, nós temos uma estratégia de um mix de 200 produtos, ok, mas quais são os 10 que vai trazer muito mais rentabilidade? Por quê? O gestor de vendas ele tem que explicar para o time que não é volume que traz o resultado, e sim rentabilidade do negócio. Quando todos entendem quais são os caminhos que devem ser seguidos, diante dessa reunião de kickoff, você vai ver um time comercial independente sendo mais ativos nas suas ações comerciais. Daí onde ele vende com mais inteligência, por exemplo. Sim. Porque é muito comum o vendedor pensar em faturamento. Ele ganha comissão baseada no faturamento. Então ele quer faturar. Mas muitas vezes ele está vendendo um produto que não traz tanto retorno, né? Se ele vende baixa rentabilidade. Se ele vende muito com baixa rentabilidade, ele acaba gerando até um certo prejuízo para a empresa, né? Isso, então, o ideal seria que nós pudéssemos orientar os vendedores para que eles tivessem essa inteligência de mercado também. Ele não vai ter a inteligência de mercado nas mãos, até porque dentro de uma inteligência de mercado, existem muitas informações confidenciais, que cabe do CEO da empresa até a gerência da empresa. Cabe o gestor, né, o gerente comercial, filtrar toda essa situação para passar para eles dentro da linguagem que eles entendam. Não adianta você falar sobre planejamento estratégico com vendedores que de 10, 20, 30 que vocês têm, 2, 3 vão entender do que efetivamente você está falando. Então isso perde tempo. Vendas, você não pode perder tempo, você tem que entender aonde estão as oportunidades. E aí eles tendo a informação, o caminho
eles vão usar a expertise deles como profissional para poder vender valor e não preço, que é isso que você comentou. Muito bom. Wagner, mais um intervalinho agora, tá? Ok. Neste próximo intervalo, eu quero convidar vocês aqui para conhecer um parceiro novo do Café Corporativo, que é a Maria Lavadeira. Maria Lavadeira é uma rede de lavanderias. Olha, vale a pena você observar esse nosso próximo parceiro aqui. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando aqui com o Wagner Alves a respeito dessa estratégia comercial. Wagner, você deu aula sobre estratégia comercial aqui no Café Corporativo de hoje, mas a pergunta é, adianta eu ter tanta estratégia assim se na hora de executar eu não executar exatamente igual? Por exemplo, tem muita gente que perde tempo e acaba não fazendo aquilo que tem que ser feito, depois corre para fazer tudo de forma urgência. Isso atrapalha? Atrapalha demais. Essa questão de gestão do tempo é um dos maiores problemas dentro das empresas hoje. O que eu posso orientar as pessoas é que chega no seu dia a dia ali e entenda quais são as prioridades do dia. Eu costumo dizer pedra grande, média e pequena. Se você tem atividades ali que ela é entendida como emergenciais, resolva. As médias, as pequenas, pode deixar para depois. Existe um fator importante que, além de você ter as situações emergenciais, você tem as mais importantes. Essas mais importantes tem que ser a primeira do dia ali. Quando você chegar na empresa, já procurar executá-las para que você consiga organizar o seu tempo. Eu costumo dizer também, você chega, vai tomar um cafezinho, você fica lá tempos e tempos tomando um cafezinho. A gente costuma chamar isso de dreno. Eles começam a drenar todo o tempo que você tem. Você está dentro da empresa, a pessoa acabou de voltar de férias, quer contar todos os seus 20 dias de férias, como foi e tal, e você está ouvindo tudo aquilo. Quando você volta para a sua ação comercial ou para o seu trabalho administrativo, você começa a perceber que você está atolado de coisas ali e aí, consequentemente, vem a procrastinação. Amanhã eu faço, deixo para depois, não estou a fim de resolver, não estou a fim de fazer. Então, o que a gente orienta isso? Divida suas tarefas do seu dia por etapas. Não está a fim de resolver aquele problema grande, aquela pedra grande do dia, olhe para a média e aí você vai criar energia suficiente para voltar naquela efetivamente do problema grande e executar ele dentro do prazo que você tem. Só não pode deixar para nunca mais, né? Não pode deixar para nunca mais. Tem gente que vai deixando de um dia para o outro, e a pedra grande vai ficando lá. Vai ficando lá e quando ela vem pesada, hein? Então tá certo. Wagner Alves, muito obrigado por ter vindo ao prazer. Café Corporativo. Eu acredito que é muito importante para quem está em casa entender que vender não é simplesmente conversar com o cliente, mas tem todo um processo por trás e que a venda não começa no vendedor, ela começa na estratégia e o vendedor é um dos profissionais que trabalha. Exatamente, ele praticamente é a operação, né? Muito bom.
Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado, sucesso para vocês aí, conte comigo no que precisar. E o Café Corporativo volta na próxima semana, mas Valeu. Enquanto isso você fica com a gente aqui no canal 25 e também no nosso youtube.com.br/Café Corporativo, com um acervo de mais de 400 entrevistas, todas elas com muito conteúdo do mundo corporativo para você. Porque afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. É corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Éticas, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974.